Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje nós vamos conhecer sobre a notação científica. Então, vamos lá? Notação científica. Muitas vezes é conveniente escrever um número em forma de potência. Por exemplo, o número 140 milhões, que representa a medida aproximada em metros do diâmetro do planeta Júpiter, é um número muito grande, enquanto o número 0,000000106, que representa em centímetros a medida aproximada do diâmetro de um átomo de hidrogênio, é um número muito pequeno. Então, como é mais conveniente a gente escrever esses números em potência, porque não fica muito extenso para a gente escrever. Então, por isso aqui a gente utiliza a notação científica. Para escrever esses e outros números, podemos usar potências de 10, conforme veremos a seguir. Escreva o número 0, uma sequência de zeros e 1 na forma de potência de 10. Olha só, após a vírgula, a gente tem aqui 7 casas, né? Que são as 7 casas decimais. E se a gente transformar esse número decimal em fração, a gente tem 1 sobre 10 milhões, né? Um 10 aqui, um 1 seguido de 7 zeros. E, olha só, transformando esse número aqui decimal em fração, a gente tem 1 sobre 10 milhões, ou seja, o número 1 seguido de 7 zeros. E transformando esse número 10 milhões aqui elevado, né, a uma potência, a gente tem 10 elevado à sétima, já que é 7 zeros. Então, 1 sobre 10 elevado à sétima. E transformando essa fração para uma multiplicação, a gente tem que é 1 vezes 10 a menos 7. Então, aqui eu transformei esse número em uma forma de potência de 10. Então, em vez de eu escrever esse número aqui com essa sequência de zeros após a vírgula, eu posso escrever que ele é 1 vezes 10 a menos 7. Beleza? E olha só, vamos escrever o número, né? Esse número aqui bem grande, né? 5 bilhões. Olha só, na forma de potência de 10. Então esse número é 5 vezes 1, seguido aí de 9 zeros. Ou seja, transformando esse 1 bilhão em uma potência, a gente tem que ele é 10 a 9. Então escrevendo esse número aí, 5 bilhões, em notação científica, eu tenho que é 5 vezes 10 elevado a 9. Então, já dá para ver aqui o que está acontecendo. É sempre o número, e aí, vezes a potência de 10, a gente vê quantos zeros a gente tem aqui. Se é 9, então o 10 vai ficar elevado a 9. Se eu tenho 5 zeros, o 10 é elevado a 5. E como no caso aqui anterior, olha só, a gente vê quantos números tem depois da vírgula. Se é 7, então, como aqui ele é depois da vírgula, vai ficar elevado a menos 7, mas é só contar as casas decimais e aqui é só contar a quantidade de zeros para saber qual vai ser o expoente do número 10. Escrevendo na notação científica. A distância média aproximada da Terra ao Sol, então aqui ó, uma distância muito grande, 150 milhões de quilômetros. Pode ser um número muito grande. Podemos escrever o número usando a notação científica. Na notação científica, um dos fatores deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10, enquanto o outro fator deve ser uma potência de 10. Olha só, se eu escrever 15 vezes a quantidade de zeros, que é esse número, eu tenho 15 vezes 10 à sétima. Está escrito de uma forma resumida, mas ainda não está escrito na notação científica, porque para estar na notação científica, esse fatorzinho aqui, ele deve ser 1, maior que 1 e menor que 10. E aqui ele está sendo maior que 10, então ele não está em notação científica. Mas eu posso deslocar a vírgula para a esquerda, e aí, quando eu desloco a vírgula para a esquerda, eu aumento mais um aqui no expoente, certo? Então, é 1,5 vezes 10 à oitava. Agora sim está em notação científica. Então, a distância média aproximada da Terra ao Sol é 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros, em notação científica. Vamos aqui para um exemplo.
A expressão 1/10 de milésimo do metro pode ser escrita usando potências de 10 da seguinte forma. Então, aqui eu tenho 1/10 de milésimo, 1 sobre 1000. Fez a multiplicação, fiquei com 1 sobre 10.000. Transforma esse 10.000 em potência, 10 à quarta. E aí ele transformou 1 sobre 10 à quarta em 10 na menos 4. Uma propriedade das potências, né? Quando o expoente ele está negativo, quer dizer que ele pode voltar para essa forma. Em um texto publicado no jornal Folha de São Paulo, em 16 de nove de 2007, o físico brasileiro Marcelo Gleiser escreveu que átomos têm diâmetros de aproximadamente 1/10 de bilionésimo de metro. Como você pode escrever esse número usando potência de 10? Então vamos lá. Olha só, 1/10 de, né, então multiplica pelo bilionésimo. Então, décimo aqui de bilionésimo, o bilionésimo vai ser 1 bilhão, só que aqui é sobre 1, porque é décimo de bilionésimo, não é décimo de bilhão, é de bilionésimo, ok? Então, fazendo essa multiplicação, se aqui eu já tenho 9 zeros, quando eu multiplicar por 10, ele vai para casa passa do bilhão, então vai ficar 10 elevado à décima. E aí posso utilizar essa propriedade da potência e deixar elevado a menos 10. Olha o exemplo 2. Em março de 2011, a frota de veículos da cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 7 milhões de veículos. Escreva esse número usando um produto de dois fatores, em que um deles é um número inteiro maior que 1 e menor que 10, e o outro é uma potência de 10. Ou seja, ele quer que a gente escreva em forma de potência de 10. Então, vamos escrever aí esse número em forma de potência de 10. Então, olha só, 7 vezes... Quantos zeros eu tenho aqui? 6 zeros, então 10 elevado à sexta. Então, eu escrevi esse número em forma de potência de 10. Vamos aqui para mais um exemplo. Em 2008, o Brasil foi um dos 3 maiores produtores de frutas do mundo, ficando somente atrás da China e da Índia, representando cerca de 5% da produção mundial. Sua produção superou 40 milhões de toneladas, é muita fruta. Escreva o número que representa a produção do Brasil em toneladas na forma de potência de 10. Então vamos lá. Olha só, primeiro vamos escrever esse número aqui, 40 milhões. Então aqui eu tenho 40 mil. E agora eu tenho 40 milhões. Vamos escrever ele na forma de potência de 10. 4 vezes 10. Quantos zeros eu tenho aqui? Olha só. 3, 6, 7. Então, 10 elevado à sétima toneladas, né? Foi toneladas aí de frutas. Então, ficaria assim, 4 vezes 10 elevado à sétima. Vamos aqui para o exemplo 4. Ele diz o seguinte, escreva em notação científica. O diâmetro de um átomo de hidrogênio mede 0, olha só como é pequeno esse número. Então vamos escrever ele em notação científica. Lembrando que esse primeiro fator ele tem que ser maior ou igual a 1. Então eu vou escrever esse primeiro fator como 1,06, colocando a vírgula aqui nessa parte. E aí eu vou contar os números até aqui, para que seja o expoente da minha potência 10. Lembrando que quando o número ele é nesse sentido pequeno, o expoente ele tem que ser negativo, né, para que a vírgula fique se deslocando. E agora eu vou contar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 10 elevado a menos 8 centímetros. Então está aí escrito em notação científica o diâmetro de um átomo de hidrogênio, né? Então, em vez de eu escrever esse número aí um pouco maior, escrevo aqui ele de uma forma mais sintetizada. E a nossa aula de notação científica vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e até uma próxima aula. Tchau, tchau!